E aí, ovinocultor, tudo bom? Responde para mim, você usa a divisão em categorias por lote no manejo da sua ovinocultura? Se você não sabe do que eu estou falando, se você já usa, mas ainda tem dúvidas, ou se quer usar e não sabe como, você está no vídeo certo, fica aqui comigo. Eu vou te mostrar como que você pode implementar isso e melhorar o desempenho do seu plantel em até 60 dias. Fica comigo aqui. A ovinocultura, ela é uma atividade que é chamada de ciclo curto. E por que é esse nome de ciclo curto para a ovinocultura? Quando a gente olha o tempo que leva para produzir um cordeiro, por exemplo, ou o tempo de gestação dessa matriz, e de quanto em quanto tempo essa matriz pode gerar um cordeiro, a gente vai começar a definir se é ciclo curto ou ciclo longo. Para você ter uma ideia, a gestação na ovinocultura, a gestação de uma ovelha, ela tem a duração de 150 dias aproximadamente. Então a gente considera que são 5 meses de gestação. Para fazer uma comparação e você conseguir compreender melhor por que é ciclo curto, quando a gente olha para a bovinocultura, o tempo de gestação ele é de 283 dias, numa média. E na suinocultura, essa gestação ela dura 114 dias. Então se você for olhar, a ovinocultura está muito mais próximo da suinocultura do que da bovinocultura. E a gente já conhece bem a suinocultura na questão dessa velocidade de produção. E aí, pensando nisso, o animal ele vai acabar passando por diversas fases dentro do ciclo de produção. E por que existem essas diferenças, né, para cada fase do ciclo de produção? Justamente porque o animal ele vai passar por mudanças de algumas características, vai ter exigência nutricional diferenciada, manejos diferenciados, e quanto mais conseguir atender essa separação, mais eficiente o seu rebanho vai ser. Então, quando você olhar para o seu rebanho, você tem que começar a ter clareza e identificar qual categoria aquele animal faz parte. Porque isso já vai começar a responder um monte de perguntas que vem na sua cabeça. Na prática, o que a gente pode usar de exemplo? Chegou numa baia, sabe que a ovelha está em pré-parto, você já vai conseguir entender que ela tem uma exigência nutricional diferente, uma condição ali diferente. Isso tudo eu vou explicar com mais calma aqui na continuidade desse vídeo. Então, primeira coisa que tem que ficar clara na sua cabeça, o animal ele vai passar por todas as fases desse ciclo de produção, quer queira você ou não. Ah, aqui é todo mundo junto, fica todo mundo solto, depois eu prendo. Tudo bem, entenda que existem animais diferentes sendo tratados da mesma maneira. E isso o que significa? Vamos pensar aqui do modo geral, tá? Imagina que em um determinado momento do período de produção do seu rebanho, ele vai ter 20% de ovelhas prenhas e 80% de ovelhas que estão vazias. Você vai optar a tratar todo mundo como ovelha vazia. Vamos supor que você não sabe dessa prenhez. O que vai acontecer? Esses 20%, eles vão ter uma queda no desenvolvimento, porque não vai ter a sua exigência nutricional, principalmente ali, atendida. Se essa situação se inverte, você vai ter que tratar da maioria como uma ovelha parida, você vai estar tratando uma ovelha que está vazia ou está muito no comecinho da gestação, entregando para ela uma dieta que custa muito mais caro do que realmente que ela precisa. E são nesses pequenos pontos, nessas observações que precisam ser feitas na mudança durante o ciclo de produção, elas que vão garantir que o seu projeto está, sim, no caminho do lucro real. Vamos pensar agora no exemplo de uma ovelha, tá? Durante o ciclo de produção inteiro. Ela vai passar por diferentes fases desse ciclo de produção. E aí quais são, né, essas fases? A gente pode citar aqui. Uma ovelha ela vai estar vazia, ela vai estar prenha, ela vai estar próximo do parto, um período pré-parto, vai estar parida ou de novo vai estar desmamada. E essa ovelha, a exigência dela vai mudar durante todo esse caminho. E você não pode ignorar isso. Por que você não pode ignorar isso? Porque seu animal ele vai diminuir em desempenho. Ah, mas aqui eu não consigo fazer toda a divisão. É importante, nesse vídeo aqui, conseguir abrir a cabeça para pensar o quê? Não precisa aplicar tudo ao mesmo tempo. O importante é entender o conceito, o porquê dessa recomendação, dessa divisão de categorias de lote, entender a característica do seu negócio, qual cenário que ele está inserido ali e como que você pode aplicar essas divisões por lote da melhor maneira possível. Esse é o trabalho que eu entrego nas consultorias e na formação Fogo, diante das orientações que são mais práticas e básicas, que podem ser repetidas e vão sim colocar o seu plantel no caminho do lucro real. Então, vamos pensar um cordeiro agora. Ele vai passar pela fase de recém-nascido, ele vai passar pela fase ali
do cordeiro numa mamada controlada, ele vai estar desmamado, ele vai entrar no confinamento, se for uma fêmea vai para recria. E você, como eu falei anteriormente, precisa entender essas divisões para que você consiga todo aquele esforço que você aplica diário no seu rebanho. A gente sabe que a ovinocultura é uma atividade onde você precisa ter muita atenção, porque as coisas acontecem de uma maneira rápida. Ainda tem muita fazenda que acontece coisa com o rebanho e não consegue entender o porquê que aquilo aconteceu. Então essa proposta de adquirir conhecimento, olhar a ovinocultura como uma atividade rentável, que deve ser encarada de maneira profissional, é conseguir aplicar essas ações básicas, porque é a partir dela que você vai conseguir ter segurança para principalmente proteger o seu investimento, conseguir transformar essa sua paixão da ovinocultura em lucro real. De nada adianta caminhar no escuro. Vou aprender com os próprios erros, isso custa dinheiro e leva tempo. Já falei da jornada do ovinocultor, se você ainda não ouviu, o ovinocultor ele fica em média na ovinocultura 4 anos e ele sai dessa atividade com o principal motivo sendo a falta de retorno financeiro, sendo que esse prejuízo ele pode ultrapassar os R$90 mil quando a gente considera aí um rebanho de aproximadamente 100 animais. Então é um valor muito expressivo. Esse investimento em conhecimento ele vai te dar toda essa segurança. E eu te garanto, você aplicando o básico bem feito, o resultado ele vai vir de maneira segura e constante. Não vai ser uma única aparição ali de melhora e depois não consegue entender porque isso não continua. E essa divisão por categoria de lote, ela é um passo importantíssimo para você ter capacidade total de entender como que está desempenhando o seu rebanho e aonde que é o máximo que você pode chegar. Se você, por exemplo, entende que precisa fazer determinadas ações que não vão caber dentro do seu manejo, você vai interpretar qual o resultado máximo que você consegue alcançar diante das possibilidades e do cenário que você tem disponível para poder executar essa ovinocultura lucrativa. Isso tudo é possível de ser enxergado antes mesmo de investir em qualquer animal. Então, se você está começando na ovinocultura, esse vídeo também é para você. Muito importante, antes de colocar o animal na propriedade, é conhecer qual que é o potencial que a sua propriedade tem e que você tem como ovinocultor, porque também não pode jogar toda a responsabilidade do resultado em cima do rebanho. Tem uma equipe ali que faz parte desse projeto como um todo e o principal deles é você, que é o ovinocultor, que é responsável pelo seu rebanho e, consequentemente, pelos resultados que ele entrega. Olhando para essa categoria de lote que a gente está falando hoje aqui nesse vídeo, ela é uma ferramenta muito importante junto com a identificação animal, que eu falei anteriormente. Com isso, você vai conseguir organizar o seu plantel e analisar cada categoria de maneira correta. Então vamos dar mais um exemplo prático aqui. Se você olha um lote inteiro de ovelha e vai fazer uma análise de score corporal, se você não sabe que categoria que tem ali dentro, você não vai conseguir determinar uma divisão ou um intervalo de score de condição corporal que vai indicar que seu plantel está com uma condição nutricional boa. Então, por exemplo, se você quiser abraçar todas as categorias numa só, às vezes você vai ter que jogar no intervalo de score corporal 2,5 até 3,5, porque vai ter ovelha que vai estar desmamando, vai ter ovelha que vai estar vazia. Então a gente sabe que tem que ter esse balancete aí na questão do intervalo para trabalhar como meta no seu plantel. E por falar em trabalhar como meta, isso é possível de ser feito de uma maneira prática e rápida através do aplicativo OvinoPro. Se você ainda não tem o aplicativo OvinoPro instalado no seu celular, procura ele nas principais lojas de aplicativo, instala no seu celular, que você tem um período grátis para poder testar as funcionalidades, e o aplicativo OvinoPro já vem carregado com uma fazenda modelo, para você conseguir entender o potencial da ferramenta que o OvinoPro disponibiliza, sem precisar fazer qualquer adição de dados para poder ter uma base e analisar os resultados. Baixe o aplicativo OvinoPro agora mesmo e lá dentro você pode me chamar para a gente conversar através do botão Fale com o Zootecnista. Com essas metas bem traçadas, elas vão mostrar se o seu rebanho está no caminho que você traçou ou não, se está acontecendo algum desvio de rota ou não. Isso tudo é aquela maneira de você conversar com o seu plantel, para ter certeza se ele está realmente dentro daquilo que foi planejado e você fazer todo o seu movimento ali, principalmente de investimento na ovinocultura, com muito mais segurança. Então, o que é usado para determinar essa separação por categoria? A primeira variável analisada é a condição fisiológica do animal. Ou seja, vai olhar se esse animal, se for ovelha, né? Se ela está prenha, se ela está vazia, se ela está no terço final de gestação, se ela está recém-parida, se ela está no desmame, se for uma borrega, se ela está
no pré-encarneiramento, né? Ou se ela está ali já numa estação de monta. Isso tudo caracteriza uma condição fisiológica do animal. Na matriz, no caso da borrega, é quando ela vai estar apta à reprodução. A outra variável que a gente olha para definir as categorias de lotes é a demanda nutricional, ou também conhecido como exigência nutricional. O que eu falei anteriormente aqui nas divisões por condição fisiológica desse animal, na maioria dos casos, essa demanda nutricional, ela também acompanha aí a variação dessa condição fisiológica. Então vou trazer exemplo. Se você olhar um cordeiro que está no confinamento, a exigência nutricional dele é totalmente diferente de um cordeiro recém-nascido. Ali tem assim, um cordeiro recém-nascido, ele vai ter uma exigência altíssima de proteína, quando do confinamento já tem uma baixa exigência de proteína, porém a exigência de energia ela se mantém num alto nível. A ovelha recém-parida, a gente também pode olhar, por exemplo, para a proteína, que tem ali um aumento significativo. Fica tranquilo, eu vou falar de cada categoria ainda aqui dentro para você entender essas principais diferenças entre elas, olhar para o seu rebanho, começar a organizar ele e transformar essa sua paixão em ovinocultura em lucro real. Vamos continuar. Então eu espero que até aqui você esteja conseguindo acompanhar o meu raciocínio, que eu consiga ser o mais claro possível para que realmente esse conhecimento faça diferença no seu dia a dia, já que a ovinocultura, na maioria dos casos, ela não é a atividade principal do ovinocultor, e acaba tendo que dividir o seu tempo entre a atividade principal e a ovinocultura. Essa separação por lote, ela vai te ajudar nisso também, porque você vai conseguir atender a exigência nutricional com uma maior eficiência, fazendo com que os animais sejam menos acometidos por qualquer tipo de doença ou enfermidades e principalmente aumentar essa produtividade do plantel, que garante um ciclo rápido, foi aquilo que a gente falou lá no começo do vídeo, que esse ciclo rápido ele se mantenha e a ovinocultura entregue a lucratividade que a gente sabe que é possível. Agora, uma recomendação importante que eu quero passar para você, que eu bato muito nessa tecla com os meus clientes da consultoria, o pessoal do treinamento, que é o seguinte: todo esse conhecimento, ele não precisa e não deve ser aplicado de uma única maneira, porque é muita coisa ao mesmo tempo. E a gente precisa aprender, entender o porquê para ter um passo firme de cada vez e criar essa base segura para deixar o rebanho produzir e trazer essa lucratividade. Então, no caso da categoria de lotes, um passo de cada vez. Eu quero fazer uma proposta para você que está vendo esse vídeo agora, que é: abra sua cabeça. Talvez você já é ovinocultor há muito tempo, já ouviu muita coisa. Se não é ovinocultor há muito tempo, já vem estudando, né? E aí quando vê um vídeo desse, talvez pense: isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Escuta com atenção. A gente sempre tem alguma coisa para aprender quando se trata de assuntos daqui da ovinocultura, já que é um assunto muito amplo e a gente sabe que essa troca de experiência prática, ela vai moldando aí sempre soluções novas para poder desenvolver o plantel da melhor maneira possível. Aí você deve estar se perguntando agora, né? Tá, mas como que eu vou fazer para aplicar tudo isso aqui na minha propriedade? Primeiro vamos reforçar, você não vai aplicar tudo. Você vai aplicar aquilo que cabe agora ou que o seu projeto pede com uma maior urgência. Vamos trazer um exemplo. Se você tem percebido que a ovelha, quando ela começa a chegar próximo do parto, ela perde muita condição corporal, pare um cordeiro pequeno, o que você vai conseguir interpretar? Eu vou dividir aqui o meu lote em duas categorias, sendo que uma delas vai ser para as ovelhas que estão próximas do parto. Pronto, ali você vai entregar uma dieta mais específica para elas, para poder corrigir esses problemas que estão acontecendo. Então a importância de conhecer as diferenças entre as fases é você fazer esse ajuste dentro da sua propriedade. Não precisa pensar lá no futuro, eu vou colocar tantas categorias. Olha para agora, resolve uma coisa agora, resolve outra depois, porque esse aplicar do passo a passo, você vai ver e constatar que trouxe um resultado positivo, você não vai querer tirar aquilo. Então você vai começar a adicionar uma, adicionar outra, e na hora que você vê, você está com um rebanho muito mais organizado e muito mais produtivo. Tem uma correlação que ela existe nessa questão de divisão do seu lote por categorias, que ela é um fato, que é o seguinte: quanto maior o número de lotes que você conseguir separar, ou seja, quanto mais você conseguir dividir o seu plantel em categorias, maior é a eficiência nutricional dele. Alerta, isso é um fato, porém, tem que entender que, nesse caso, as exigências nutricionais dessas categorias
estão sendo atendidos e os manejos que cada categoria demanda também estão sendo aplicados. Não é somente a divisão em lote por si só que vai melhorar a produtividade do seu plantel. Importante ficar ligado nisso aí. Como eu citei anteriormente, existe o aplicativo Vinopro que vem para te ajudar em todo esse processo de gestão e compreensão dos resultados do seu rebanho. O aplicativo Vinopro deixa você conversar com o seu plantel de uma maneira direta. Essa divisão por categorias de lotes dentro do aplicativo Vinopro, ela existe para você conseguir fazer um acompanhamento histórico dessa categoria ou das categorias que você for trabalhar. E melhor ainda, você consegue criar meta para cada categoria existente dentro do seu plantel. Então, por exemplo, o seu lote de confinamento, lá dentro do aplicativo Vinopro, você vai traçar uma meta de ganho de peso, uma meta de peso final, e isso você vai conseguir comparar cada vez que você fizer uma análise do seu rebanho. Olha a velocidade que você vai ganhar. Em vez de você anotar a informação, levar para o computador, conseguir fazer alguma análise, ou fazer conta na mão ali no celular, anotar no papel, para depois tomar uma atitude, com o aplicativo Vinopro, você vai terminar de registrar as informações, você já vai conseguir fazer esse tipo de análise com todos os animais na sua frente e os colaboradores que estão envolvidos na atividade. Então é eficiência, agilidade que vai ser transformado em produtividade. Baixe o aplicativo Vinopro agora e aproveite o período de teste para você perceber e constatar que ele veio para ser o seu aliado no caminho do lucro real. Agora eu vou passar por cada fase do ciclo de produção e vou trazer uma característica específica de cada uma delas para você conseguir entender que realmente tem essa diferença e também para você já aplicar na sua propriedade aí. Conseguir enxergar cada uma delas e fazer essa separação para aumentar a produtividade do seu plantel. Então eu vou seguir uma lógica olhando para uma ovelha vazia até ela poder seguir o seu caminho no ciclo de produção. Então vamos lá. Primeiro então, essa ovelha vai estar num lote que eu chamo de ovelha em estação de monta. Essa categoria da ovelha em estação de monta, ela é a fase do ciclo de produção da ovelha onde a exigência nutricional é a menor de todas. Então, sabendo disso, você vai conseguir moldar o seu projeto para quê? Esse animal eu tenho que tratar dele no pasto o máximo de tempo possível. Tem que ser o menor custo de produção dentro desse ciclo, porque senão vai somando um no outro, vai chegar lá no final, a margem do cordeiro vai ser muito pequena. Então você também vai usar essa categoria de lote para te ajudar a aumentar essa margem de lucro por cada cordeiro produzido. Depois dessa ovelha da estação de monta, ela vai estar prenha, e até o 100º dia de gestação, eu considero que a exigência nutricional dela é a mesma de uma ovelha que está vazia. Quando essa ovelha passa do 100º dia de gestação, ela entra na fase da categoria pré-parto. Então, essa fase da categoria pré-parto, qual que é a principal característica dela? Já tem um aumento na exigência de proteína. A exigência de proteína da categoria anterior de uma ovelha estação de monta, ela é por volta de 9%. Quando essa ovelha pula para o pré-parto, ela passa para a categoria de lote pré-parto, a exigência de proteína dela vai subir para um pouco mais de 11% de proteína, e isso faz toda a diferença na hora de formular a dieta e ter certeza que o animal vai ter a sua exigência nutricional atendida. Outro ponto muito importante do pré-parto, o que é? É que a ovelha ela vai ter uma limitação física dentro dela. Por que isso acontece? Porque nos últimos 50 dias de gestação, é quando o cordeiro ele vai ter um aumento de 70% do seu peso vivo e ele aumenta de tamanho, diminuindo o espaço físico dentro da ovelha para ter uma ingestão de alimento. Então, se a ovelha no período de estação de monta está recebendo uma dieta muito fibrosa, quando ela pula para o pré-parto, você tem que ficar atento, talvez ela vai comer o máximo que ela consegue e esse máximo não vai atender a exigência nutricional dela. Depois disso, ela vai passar para a ovelha recém-parida. Nesse período, são os 30 dias pós-parto. É quando ela tem a maior exigência de proteína bruta. E é muito importante atender esse teor de proteína bruta através da dieta para que ela possa produzir leite e o cordeiro recém-nascido acelere o seu ganho junto com o uso do creep feeding. Depois que essa ovelha passa dos 30 dias de gestação, ela vai entrar num período de ovelha mamada controlada, que é quando inicia-se um processo de desmame. Aqui eu começo a reduzir a exigência de proteína dela, que vai passar de 16 na recém-parida, ela vai cair ali de novo por volta até dos seus 9%, que é quando ela vai estar bem na época ali do desmame, lembrando que a gente não quer estimular que essa lactação da ovelha seja muito longa. Então depois disso, que essa ovelha desmama, ela vai estar apta à reprodução e ela volta para a estação de monta, entrando novamente ali
naquele ciclo. Já o cordeiro, por sua vez, ele vai passar de um período de recém-nascido, quando ele tem uma altíssima exigência de proteína, que vai chegar a 26% de proteína, e depois ele vai passar pela fase de mamada controlada, onde eu separo por 30 dias, né? Então, de 0 a 30 dias ele é recém-nascido, de 30 a 60 ele está na primeira fase da mamada controlada, de 60 a 90 ele vai para a segunda fase da mamada controlada, e de 60 a 90 ele entra no desmame final ali, que tudo isso, todas essas técnicas juntas vão somar uma produtividade importante para o seu plantel e numa segurança, pensando ali principalmente em caso de mamite com essas ovelhas e os cordeiros, claro, conseguindo expressar todo o seu potencial genético. Depois do desmame, esse cordeiro macho ele vai para o confinamento e a fêmea vai para a recria, que eu faço a seguinte divisão na recria, que é de 90 a 5 meses, de 90 dias até 150 dias, ou seja, 5 meses, ela fica numa fase de recria 1, e nessa fase de recria 1 ela vai ter exigência aí em torno de 13, 14% de proteína, e depois dos 5 aos 7 meses eu considero uma fase de recria 2, que aí a gente já joga um pouquinho essa proteína para baixo, para poder manter o crescimento dela e preparar ela para um período de estação de monta. E aí a gente fecha todo esse ciclo de produção, onde vai passar a ovelha ali dentro do ciclo, o cordeiro vem junto com essa ovelha até uma hora que ele desmama, o macho vai para um lado, a fêmea vem para o outro e depois essa fêmea retorna para poder fazer parte desse plantel que cada vez vai ser melhor através da seleção genética que você vai fazer dos índices e de produtividade de cada animal, sendo que essa divisão de lote ela vai ser fundamental para você melhorar o desempenho do seu plantel e quando você fizer isso você vai notar uma melhora em menos de 60 dias. Então, de tudo isso que eu falei aqui para você, eu quero deixar claro para você conseguir olhar para a sua ovinocultura e entender que é possível alcançar o lucro real nela. E através de soluções básicas, baixo investimento, muito conhecimento. Esse básico bem feito vai te entregar segurança para você transformar essa paixão pela ovinocultura em lucro real. Essa fase de separação por lotes, ela é uma das partes que eu aplico na minha consultoria. Para você ter acesso a esse conhecimento de separação por lote e todos os outros que eu aplico na minha consultoria, eu preparei uma formação em ovinocultura chamada Fogo, que é uma formação em ovinocultura, gestão e oportunidades, separado por módulos, tratados por assuntos que você vai conseguir aplicar todos de maneira prática e simples dentro do seu plantel. Para saber mais informações do Fogo, você pode me chamar pelo botão Fale com o Zootecnista, que está nas nossas principais redes, e também dentro do aplicativo VinoPro, ou também mandar uma mensagem para a gente aqui, direto no YouTube. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com seu amigo, se inscreve no nosso canal, é assim que a gente sabe que a nossa contribuição para a ovinocultura está sendo feita de uma maneira correta e o VinoPro conseguindo cumprir o seu objetivo de ser o seu guia dentro da ovinocultura, transformando sua paixão em lucro real. Agradeço a atenção, um abraço e até o próximo vídeo.